Olá, meus amigos, bom dia. Aqui quem fala é o professor Roberto Varela. E hoje nós vamos dar a nossa primeira aula aí, né, virtual, através do vídeo, através de uma câmera, né? É óbvio que está sendo uma novidade para mim. Tive poucas experiências dando aula sem o público, né? E eu confesso que é bem esquisito verbalizar uma ideia para um aparelho de celular, né? Geralmente a gente percebe que a nossa ideia está sendo bem passada quando a gente tem um reflexo de outro ser humano como ouvinte, né? Ou pelo menos um cachorro, vai. Né? Então, quando a gente fala pelo menos para um animal, a gente já tem a percepção que a nossa fala reverbera de algum modo. Agora, falar para um instrumento que não tem vida é bem esquisito, confesso. A única vantagem é que eu estou vendo aqui minha imagem no celular, né? Então, pelo menos eu posso fingir que eu estou falando para outra pessoa. Por mais que pareça que eu esteja falando frente a um espelho, já que a imagem que eu vejo é a minha própria, né? Então, de antemão, já peço desculpa, né? Pode ser que a aula não fique com a dinâmica que nós estamos acostumados, né? Numa aula presencial, mas eu vou tentar da melhor forma passar aqui o conteúdo para vocês. As turmas de segundo ano, né, estão trabalhando Aristóteles, e eu não sei se vocês se recordam, mas no início da explicação de Aristóteles eu disse a vocês que a filosofia aristotélica ela pode ser compreendida dentro de três categorias, né? Ou pode ser dividida em três categorias. A metafísica, né, que é a parte teorética da filosofia de Aristóteles, ou seja, é a parte teórica da filosofia aristotélica, na qual Aristóteles vai tentar nos explicar a estrutura da realidade, né? Nos mostrar como a realidade funciona de algum modo. A segunda parte é a ética, né? Que vai nos explicar a natureza humana e vai defender a tese de que a finalidade da existência humana é a felicidade, né? E a lógica, que é a parte da filosofia aristotélica, né? Que ele determina lá como organon ou analíticos, né? No qual ele vai nos explicar como é que um argumento ele é montado. Em outras palavras, como é que o raciocínio humano funciona para poder verbalizar suas ideias, né? Dessas três partes nós só vimos uma, que foi a segunda parte, que é a parte ética, né? Que tem a ver com a filosofia prática de Aristóteles, na qual Aristóteles nos ensinou, nos explicou como é que um homem se relaciona com outro homem, né? Como é que os seres humanos se relacionam e qual é a conduta mais adequada para se buscar a felicidade. Nós então subvertemos a ordem, né? O certo era começar pela metafísica, mas começamos pela lógica. Vamos continuar subvertendo a ordem, né? Nós vamos trabalhar hoje a questão da lógica, que é a terceira parte da filosofia aristotélica. Então, antes de começarmos, é necessário explicar por que eu não estou obedecendo a ordem adequada da filosofia aristotélica, por um motivo muito simples. A parte relacionada à metafísica de Aristóteles é a parte mais complexa, mais difícil e que vai precisar de pelo menos um bimestre inteiro, que possivelmente vai ser o segundo bimestre do segundo ano. Então é por isso que eu estou deixando a metafísica por último, já que nós iniciamos esse ano, e eu poderia trabalhar no primeiro bimestre, mas nós já iniciamos nesse ano terminando a filosofia de Platão, então nós perdemos ali, né, entre aspas, as duas primeiras aulas do primeiro bimestre. Então, pelo temor de não dar tempo de trabalhar a metafísica, eu decidi trabalhar a metafísica apenas no segundo bimestre. A minha decisão foi acertada também por um acaso, né, porque graças a esse momento difícil que nós estamos passando, né, que está relacionado ao coronavírus, né, ao tal vírus lá que veio da China, e por conta do confinamento, acabou que a decisão foi acertada. Metafísica é um assunto que não dá para trabalhar sem ser uma aula presencial, é muito difícil trabalhar sem ser uma aula presencial. Então eu já pulei direto para a lógica nesse momento. Então a matéria do nosso primeiro bimestre ela se resume em 3 pontos. A parte política de Platão, né, que é a parte da República de Platão, né, na qual Platão nos explica por que a democracia não funciona e por que ele propõe uma nova política. A ética de Aristóteles e agora a lógica de Aristóteles. Então nós vamos até o final desse bimestre para falar da lógica de Aristóteles. Possivelmente,
As aulas sobre lógica vão ser ainda feitas em vídeo, né? Pelo que a gente está percebendo aí. Do que trata a lógica de Aristóteles? Do que trata a lógica de Aristóteles? Para a gente entender isso, é necessário primeiro tentar averiguar o significado da palavra lógica, né? A palavra lógica ela é muito utilizada por nós até no nosso dia a dia, né? Se você abrir um jornal, vai ter lá em algum momento escrita a palavra lógica. Se vê na televisão, a palavra lógica aparece. Na nossa conversa diária, a palavra lógica também se faz presente. Mas em que sentido nós usamos essa palavra, né? Geralmente nós usamos essa palavra para determinar qualquer coisa que tenha sentido, né? Às vezes até quando algo é muito óbvio, né? Por exemplo, eu chego para vocês e falo, olha, acabei de descobrir que 2 mais 2 é igual a 4. Obviamente alguém vai falar, pô, mas isso é lógico, né? Isso é óbvio, isso tem sentido, né? Então lógica, num primeiro momento, aparece com um significado voltado àquilo que tem sentido, né? Então percebam que Aristóteles, quando ele diz que com a lógica ele vai estudar o nosso raciocínio, na verdade ele está dizendo o seguinte, olha, dentro da nossa inteligência existe um negócio chamado raciocínio que fica toda hora buscando aquilo que tem sentido na realidade, né? Então, para essa parte da matéria da filosofia, vocês vão usar um único aspecto da inteligência de vocês, que é o tal do raciocínio, que é o raciocínio lógico. Para vocês entenderem o que eu estou falando, vocês vão usar a parte da inteligência de vocês, que é a mesma que vocês usam, por exemplo, na aula de matemática. Na aula de matemática e na aula de geometria. Tudo que o professor de matemática ou geometria diz é para ser entendido pelo raciocínio de vocês. Então a lógica de Aristóteles vai mexer com essa parte da nossa inteligência que é o raciocínio, que é essa parte que tem como finalidade procurar tudo aquilo que tem sentido, né? Ou seja, o nosso raciocínio ele funciona dentro de uma lógica e tudo que existe na realidade que funciona dentro dessa mesma lógica, o nosso raciocínio vai e capta. Então aquilo que tem lógica é aquilo que tem sentido para o nosso raciocínio, né? Quando eu falo 2 mais 2 é igual a 4, para qualquer ser humano da Terra que já aprendeu a usar o próprio raciocínio, ele sempre vai falar, caramba, 2 mais 2 igual a 4 tem sentido. O meu raciocínio capta um sentido ali. Então isso é lógico. Percebem? Então a parte da nossa inteligência que capta o sentido nas coisas é o nosso raciocínio. É o nosso raciocínio lógico, né? No entanto, é óbvio que para uma aula de filosofia, Aristóteles não vai nos ensinar matemática ou geometria. Ele vai nos ensinar lógica por uma outra ciência, por um outro tipo de saber. Ele não vai trabalhar conosco apenas cálculo matemático, resolução de problemas matemáticos, muito pelo contrário. Ele vai nos mostrar como é que com esse raciocínio lógico dá para a gente perceber também sentido naquilo que Aristóteles chama de argumento. Então olha que interessante. Se na matemática e na geometria o objeto de estudo é aquilo que tem sentido matemático, na filosofia, estudar lógica é buscar aquilo que tem sentido argumentativo. Então a finalidade última da lógica, ou seja, aquilo que a lógica estuda, é a estrutura do raciocínio quando estruturado dentro de um argumento. Em outras palavras, a lógica estuda a estrutura dos argumentos. Percebe? Se a gente ficar treinado nesse negócio aqui que o Aristóteles vai nos ensinar, a gente vai bater o olho no argumento e vai dizer, olha, esse argumento tem sentido. Ou então, ó, esse argumento não tem sentido, né? Então a lógica ela serve para identificar sentido no argumento. É usar o nosso raciocínio para perceber se aquele argumento tem um sentido que se encaixa com o nosso raciocínio ou não, né? Então, em outras palavras, estudar lógica significa perceber sentido nos argumentos, né? Mas o que é um argumento, né?
O que é um argumento? Para que serve um argumento? Né? A segunda pergunta, para que serve um argumento, ela é mais fácil de ser respondida. Ó. Um argumento serve para você defender uma ideia. Um argumento serve para você explicar uma ideia, defender uma ideia e fazer com que o outro compreenda a sua ideia. Ou de alguma maneira se sinta convencido da ideia que você está expondo. Né? Então um argumento ele serve para isso. Um argumento serve para expor uma ideia. Então quando o ser humano vai expor uma ideia, o ser humano argumenta. Aliás, é por isso que o ser humano é o único ser que argumenta. Pois o ser humano é o único ser que tem a necessidade de verbalizar uma ideia, porque só ele tem ideia. As ideias dos animais são ideias de uma imaginação muito rasa. Então, como o homem tem uma imaginação complexa, o ser humano ele sente necessidade de verbalizar essa imaginação complexa, só que ele precisa de um filtro organizador. Esse filtro organizador é o raciocínio. E aí o que ele faz? Ele argumenta. Então argumentar é organizar as nossas ideias. É defender as nossas ideias. É fazer com que o ouvinte entenda, compreenda aquela ideia que nós verbalizamos. Então o argumento serve para isso. Um ser humano, se ele vive uma vida inteira sem aprender a argumentar, ele é menos ser humano também. Porque uma das finalidades do ser humano é saber argumentar. Ó, eu dou aula, né? Para eu expor esse conteúdo que eu estou expondo para vocês agora, não basta que eu prepare a aula, não basta que eu estude o assunto. Não basta que eu entenda o assunto. É necessário também passar aquilo que eu entendo de forma que o raciocínio lógico de vocês perceba o sentido do que eu estou falando. Senão nunca vão me fazer entendido. Percebe? Então o que vai qualificar a minha aula como um bom ou mau argumento é a capacidade daquilo que eu esteja falando faça sentido ao ponto de se encaixar com o sentido do raciocínio de vocês. Então daí nós podemos concluir o seguinte, ó, o raciocínio humano funciona sempre da mesma forma, não importa o ser humano. Percebem? Percebam que eu não estou falando da inteligência em geral do homem, eu estou falando apenas de um aspecto da inteligência, que é o raciocínio. E o raciocínio tem o mesmo funcionamento em todos os seres humanos, independente da cultura na qual o ser humano está instalado. Independente do grau de conhecimento que o ser humano tem. O raciocínio dele funciona sempre da mesma maneira. Aliás, é por isso que a matemática e a geometria são ciências universais, são disciplinas universais. Elas são universais porque tudo o que elas falam tem um sentido que se encaixa com o sentido do raciocínio lógico. E como todo ser humano raciocina logicamente da mesma maneira, então tudo que a matemática e a geometria nos diz faz sentido. É verdadeiro, é universal, é válido. Percebe? Então, argumentar, entender o sentido de um argumento, só é possível porque a estrutura do raciocínio de todos os seres humanos funciona da mesma maneira. Percebem? Então, para nós darmos o primeiro passo na matéria é entender isso. Lógica estuda a estrutura racional de um argumento. E um argumento serve para expor uma ideia. Mas o que é um argumento? O que é um argumento na prática? Um argumento pode ser definido da seguinte maneira. Um argumento é um conjunto de frases que tem como finalidade defender uma ideia. Percebo que essa aula eu estou usando um conjunto de frases e tenho o objetivo de defender uma ideia. Eu quero que termine essa aula para vocês entenderem o que eu quis passar. Ó. Então estou argumentando. Então um argumento é um conjunto de frases que visa expressar uma ideia. Tá? Só que para você ir se adaptando à linguagem da lógica, é necessário entender o seguinte, tá? As frases que compõem um argumento, vale lembrar que o argumento é um conjunto de frases, as frases que compõem um argumento,
elas sempre já propõem uma ideia, já propõem um juízo, né? Já propõem um julgamento. E por conta disso, essas frases são chamadas dentro da lógica, dentro do argumento, de proposições, porque elas propõem um julgamento. Percebem? Então, um argumento, na verdade, é um conjunto de proposições que visa expor uma ideia ou defender uma ideia. Então, o argumento é um conjunto de frases que propõem um julgamento e que o conjunto visa defender uma ideia. Percebem? Então, uma proposição é uma frase que compõe um argumento. O argumento é o conjunto dessas proposições. Né? Tá claro isso, né? Então, o que acontece? Se um argumento é um conjunto de proposições que visa defender uma ideia, é necessário compreender também que os argumentos, eles colocam cada proposição no seu devido lugar, para que esse argumento tenha um sentido. Então, as proposições dentro de um argumento, elas são categorizadas de duas maneiras. Então, as proposições que estão dentro de um argumento, elas podem ser ou premissas ou conclusão. Então, todo argumento é formado por premissas e conclusão. O que são premissas e conclusão? São os nomes das duas categorias que nós damos às proposições que compõem o argumento. Então, o argumento é formado por proposições que são chamadas horas de premissas, hora de conclusão. O que é a conclusão? A conclusão é a ideia principal do argumento. É a proposição que simboliza a ideia que eu quero defender com o meu argumento. Né? Vamos voltar à definição inicial. Ó. Um argumento é um conjunto de proposições que visa defender uma ideia. Essa ideia defendida é a conclusão. É a conclusão. Percebem? Por exemplo, vou tentar aqui trazer um exemplo para ficar mais claro isso daí. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer. Há um tempo atrás, aqui no Brasil, teve um caso famoso do goleiro, ex-goleiro do Flamengo, chamado Bruno. O que o Bruno fez? O Bruno ele foi acusado e condenado por ter assassinado uma mulher que cobrava-lhe pensão, que é a mãe do seu filho. Né? Ele foi a julgamento e foi condenado, né? Acusado de ter mandado matar a mulher. Vamos imaginar aqui na nossa cabeça como deve ter sido, né, o julgamento do goleiro Bruno. Como deve ter sido antes a conversa do goleiro Bruno com seu advogado de defesa. Suponhamos que o advogado de defesa do criminoso, né, daquele que foi condenado ao crime, antes do julgamento chegasse para ele e falasse assim, olha, eu vou te defender, mas para eu te defender eu preciso saber a verdade. Aí o goleiro Bruno, o ex-goleiro Bruno, diz assim para o advogado de defesa, olha, eu vou ter de assumir. Tem essa moça aí, né, Elisa Samúdio, ela tá me pressionando para eu dar dinheiro para ela, então eu perdi a linha e mandei 2 amigos darem um susto nela. Eles exageraram no susto e acabaram matando a mulher. Me chamaram, eu fiquei desesperado, mandei então desossar o corpo, concretar os ossos, transformei os ossos em concreto e dei o corpo para os cães comerem, né? Isso aqui que eu estou falando não é invenção minha, isso aqui está no depoimento do próprio goleiro, tá? Aí o advogado de defesa olha pro Bruno e fala assim, nossa, você fez isso tudo? Fiz. Aí o goleiro Bruno fala assim, mas você vai me defender como inocente, certo? Certo. Na hora do julgamento,
A conclusão do argumento do advogado de defesa nós já conhecemos. A conclusão do argumento dele é: o meu cliente é inocente. Percebem? A conclusão, então, é a ideia a ser defendida. A conclusão é a ideia a ser defendida. Isso significa dizer que uma conclusão sozinha não faz o argumento. Precisa de outras frases, outras proposições que dão base àquela conclusão. Essas outras proposições que vêm antes são chamadas de premissas. Premissas, esse prefixo pré significa antes. São proposições que vêm antes para dar sustentação à conclusão que está por vir. Então perceba que se abrir o julgamento e o advogado do goleiro Bruno falar: olha, eu só tenho uma coisa a dizer, meu cliente é inocente, se ele usar só essa frase que é a conclusão, ele não construiu um bom argumento, ele não vai ganhar a causa. Então ele precisa de outras frases que vão preparando o público, os ouvintes, para que no final ele possa concluir: o meu cliente é inocente, para aquela conclusão ser mais verossímil. Percebem? Ser mais palatável. Apesar de ser uma mentira. Então, um argumento ele é sempre formado por premissas e conclusão. Né? Acho que está dando para entender. Pois bem, se um argumento é formado por premissas e conclusão, é necessário entender como é classificado um argumento. Né? Porque existem argumentos bons e argumentos ruins. Argumentos bons são os argumentos que nós falamos que têm lógica. As premissas e a conclusão se relacionam de maneira lógica, se relacionam num sentido que o nosso raciocínio consegue captar. Então, quando o nosso raciocínio percebe um argumento e percebe que as premissas e a conclusão têm lógica, ou seja, tem um sentido que se encaixa com o sentido do nosso raciocínio, então a gente fala: opa, esse argumento é bom. Quando o argumento ele tem uma relação entre as premissas e a conclusão que não é tão lógico assim, que não tem um sentido muito claro para o nosso raciocínio, a gente fala que o argumento não é muito bom. Que o argumento é ruim. Só que em lógica, a gente tem termos técnicos para isso. Um argumento bom nesse sentido, né, no sentido de ter lógica, um argumento que tem lógica, é um argumento que nós chamamos de argumento válido. Um argumento que tem lógica é um argumento válido. Um argumento que não tem lógica é um argumento inválido. Percebem? Então, observe o seguinte. Eu não falei que um argumento bom é um argumento verdadeiro. E eu não falei que um argumento ruim é um argumento falso. Por quê? Não existe argumento verdadeiro ou falso. O que existe é um argumento válido ou um argumento inválido. Um argumento que tem lógica ou um argumento que não tem lógica. Ser válido, um argumento ser válido, não tem nada a ver com verdade, e um argumento ser inválido não tem nada a ver com falsidade. Verdade ou falsidade não são valores de um argumento. Os valores de um argumento é a questão da lógica. Se o argumento tem lógica, ele é válido. Se o argumento não tem lógica, ele é inválido. Ué, mas então onde é que entram a verdade e a falsidade? A verdade e a falsidade são critérios para se avaliar as proposições. Então, cada frase do argumento pode ser verdadeira ou falsa. Cada proposição pode ser verdadeira ou falsa. Ou ainda, cada premissa ou conclusão, aí sim podem ser verdadeiras ou falsas. E o que é uma frase verdadeira? O que é uma premissa verdadeira? O que é uma conclusão verdadeira? O que é uma proposição verdadeira? É uma proposição que se encaixa na realidade. E uma proposição falsa é uma proposição que não se encaixa na realidade. Então, para ficar claro, o que acontece é o seguinte.
Para você avaliar o argumento, que é o conjunto de várias frases, você tem que avaliar o sentido do raciocínio lógico. Se tem sentido lógico, se encaixa com o nosso raciocínio, a gente fala que é válido. Se não se encaixa, é inválido. Agora, cada frase do argumento, aí cada frase vai ser verdadeira ou falsa. Verdade ou falsidade não é com o raciocínio que você vai averiguar. Verdade ou falsidade, você vai pegar a frase, olhar para a realidade e ver se ela se encaixa ou não. Se ela se encaixar é verdadeira, se ela não se encaixar é falsa. Por exemplo, uma frase verdadeira, ó, o gato mia. Quando eu analiso essa frase e busco na realidade o seu referente e observo os gatos, eu falo, realmente os gatos miam. Então a frase é verdadeira. Agora olha essa frase, ó, o gato late. Eu pego a frase, busco na realidade o seu referente e falo assim, não, gatos não latem, então essa frase é falsa. Então a verdade ou a falsidade das frases é avaliado pela adequação à realidade. Agora, o argumento, que é a estrutura de várias frases, não dá para você falar se é verdadeiro ou falso, porque são muitas frases. Você pode ter no argumento frases verdadeiras ou falsas, pouco importa. O que importa é se a relação entre as frases tem lógica ou não tem. Se tem lógica, tem sentido, é válido. Se não tem lógica, não tem sentido, é inválido. Percebem isso? Isso significa dizer o seguinte, que você pode falar uma mentira com lógica. Você pode montar um argumento que tem uma estrutura lógica, que tem sentido para o raciocínio de qualquer um entende o sentido daquilo, mas as frases que você está usando no argumento são frases falsas. Isso dá para fazer, ó. Por exemplo, voltando lá o caso do goleiro Bruno, o caso hipotético lá do goleiro Bruno. Vamos supor que o advogado de defesa do goleiro Bruno seja um bom argumentador e ele quer construir um argumento que tenha lógica na hora do julgamento, quer construir um argumento válido. Cara, para ele construir um argumento válido, ele vai ter de colocar cada premissa numa posição adequada na qual a relação de uma premissa com a outra tem um sentido. Para ele, no final, ele concluiu, meu cliente é inocente. Agora perceba o seguinte, a própria conclusão é falsa. O goleiro Bruno já falou para ele que cometeu o crime, mas ele está mentindo no tribunal. Só que ele está mentindo de forma lógica. Ele está mentindo de forma lógica. Todos os seres humanos que estão ali escutando ele estão entendendo o sentido do que ele está falando. Mas vão ter de verificar depois cada frase para ver se cada frase é verdadeira ou falsa. Então o negócio não é simples. Não adianta você querer falar a verdade se você não sabe argumentar. Porque ao falar a verdade sem saber argumentar, pode ser que você não seja tão didático. Pode ser que você não consiga construir um argumento válido. Entende? Então a melhor maneira de se contar verdades é estruturando essas frases verdadeiras em um argumento válido. Porque aí, além de você estar falando a verdade, é mais fácil para outra pessoa entender que a outra pessoa tem um raciocínio lógico e ela vai perceber ali um sentido lógico para aquilo. Percebe? É óbvio que falar a verdade é o principal. Mas para você se fazer entendido e convencer o outro, é necessário que você também argumente de maneira lógica. E é isso que estamos tentando entender aqui. Como é que um argumento válido funciona. Percebe? Vai bater agora os 30 minutos, que é o total do vídeo que meu celular aguenta. Então vou gravar já já a parte 2 dessa aula, ok? Até mais.